Shalom, queridos. Tudo bem com vocês, amados? Shalom. E aí, pastor Marcos, tudo bem? Tudo bem? Shalom, Johnny. Shalom, E aí, Johnny? graça e a paz. Aleluia. Hoje vai ser uma live quádrupla. Uou. Espera só o Rodrigo Cristão entrar. Olá. Hoje vai ser fogo e glória. Amém, Gleice. Nós vamos orar sim, viu? Fica aí que nós vamos orar. Cadê Rodrigo? Saudade de fazer live com vocês. Faz tempo, né? Verdade. Rodrigo não está conseguindo entrar, tá dizendo aqui. Vamos ver de novo. Olha o bispo Christian aí. E aí, Saudade, bispo, bispo. shalom. O Rodrigo tá aí, ó. Tô aqui, deixa eu regular aqui a câmera, que tá ao contrário. Cadê a câmera aqui? Pronto, cheguei. Aí, Paz, meus irmãos. a paz. A graça e a paz. Shalom, glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Desculpe o atraso. Imagina, olha nós aqui. Então, hoje nós vamos conversar sobre libertação. Eu estava conversando com o Rodrigo, né? Rodrigo Cristão. Isso. E ele me disse que muitas pessoas estavam com muitas dúvidas, né, Rô? Sim. Sobre a questão da cura e da libertação. Elas me perguntavam, assim, sabe, no inbox. Muita gente me perguntou como é que funciona, como que é isso, para que eu devo fazer, por que eu devo fazer. Aí perguntava se eu já tinha feito. Assim, eles estavam muito carentes para saber como é que funciona, né? Como que é isso? Então, eu percebi que tem muita gente interessada, porém, muitas pessoas estão com dúvidas, ainda estão um pouco inseguras de como funciona isso, entendeu? Uhum. Amém. Aí, é legal. Faltou a Eline nessa live. Vamos fazer um dia com ela, né? A Eline fala bastante sobre batalha. Eu percebi que o pessoal da FCOL entrou aí também, que é uma turma de libertação, né? Povo abençoado. Quem sabe um dia a gente faz live com o pessoal da FCOL também, né? Trocar figurinhas. Com certeza. Vamos orar então para começar? Para a gente não ter que fazer uma live tão grande. Geralmente começa a falar de libertação, vai longe, né? Uhum. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento e pedir que o Senhor venha trazer um tempo aqui de esclarecimento, debaixo do teu poder, debaixo da tua unção, debaixo da tua verdade. Que o Senhor venha nos ajudar e selar com o teu Espírito agora, papai, cada casa aqui representada. E também que o Senhor nos ajude, papai, a orar por essas pessoas, Senhor Jesus, que estão aqui na live também.
Nos ajuda a gerar libertação, cura e salvação também, Jesus. Se existe alguém nessa live aqui que entrar, que ainda não confessou Jesus, nos ajude, Senhor Jesus, a pregar o Evangelho do Senhor por Espírito nesse lugar, Senhor, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa intenção e motivação agora, Jesus, é glorificar o Teu nome através dessa live. Por isso eu consagro a Ti, Jesus, para que o Teu nome seja levantado e para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estar com o pastor Marcos, com o pastor Johnny, com o Rodrigo, e que muitas mais vezes, Senhor, possamos estar aqui fazendo isso. Nos dá essa oportunidade. Eu te agradeço, Jesus. Toma o Teu lugar agora. Toma as nossas mentes, a nossa boca falando aqui, Jesus. Nós precisamos, Senhor, passar uma mensagem, esclarecer coisas que só a nossa experiência, o nosso conhecimento não vai valer. Por isso, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, Glória a Deus. a gente tem várias formas de fazer aqui, né? Mas eu acho que uma forma legal, eu abri uma caixinha de pergunta à tarde e as perguntas elas ficam aqui agora, né? Várias perguntas foram feitas. Eu não selecionei elas ainda, mas eu acho que eu vou assim. Eu vou lendo desde o começo e vocês me ajudam a responder, tá bom? Amém. Ora a Deus. Pessoal que está entrando, bem-vindos, viu? Aqui nós somos 4 pessoas simples, amém? Não importa se somos pastores, se somos profetas, nós estamos aqui no nome de Jesus, trazendo conhecimento da palavra, querendo esclarecer algumas dúvidas sobre libertação, amém? E é muito importante, né, essa área da libertação. Aqui nós temos ministérios distintos falando sobre um assunto, né? Bom, o Rodrigo Cristão é um evangelista, né? Trabalha com evangelização. O pastor Marcos é o pastor da adoração. O pastor Johnny é um pastor que trabalha, ele é psicólogo e trabalha com uma área muito interessante chamada a justiça de Deus. Eu posso classificar assim? A justiça de Deus? Qual é a verdadeira justiça? Está em Tiago 1:27. É ajudar os necessitados que não podem dar nada em troca da ajuda, né? O pastor John, ele tem uma igreja onde ele cuida de pessoas em condição de rua. É assim que fala, pastor John? Pessoas em situação de rua. Situação de rua. Muito bem. E ele é psicólogo formado também, né? E eu trabalho com a libertação, né, com a cura e também com o ministério profético. Então, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas no que a gente puder, né? Porque eu creio que tem muita gente aqui que... Primeiro que eu tenho certeza que as pessoas que fizeram perguntas estão por aqui, né? E aquelas que não fizeram as perguntas vão ouvir as respostas. Eu creio que... Eu leio por cima as primeiras perguntas. Eu sei que a pergunta é que todo mundo tem dúvidas, né? Então vamos lá. Deixa eu ler desde a primeira aqui. Primeira pergunta, vou pedir para o pastor Johnny responder. Pessoas que ficam anos na igreja e não são batizadas com o Espírito Santo, é falta de libertação ou falta de fé, pastor Johnny? A priori, nós precisamos entender o que essa pessoa entende como ser batizada com o Espírito Santo. Ao decorrer da história da igreja, foi criado-se um sofisma que batizado com o Espírito Santo é falar em línguas, né? E ao estudar a palavra do Senhor, nós vemos que ser batizado com o Espírito Santo é aquele que carrega a característica do fruto do Espírito, que está descrito lá em Gálatas, né? No seu capítulo de número 5 e o seu verso de número 19 em diante. Então,
Entendendo esse pressuposto, nós vamos entender o seguinte, querido: ser batizado com o Espírito, se você, na hora da sua conversão, você não teve esse entendimento, se você não teve esse conhecimento, com a imersão da palavra sobre a tua vida, querido, você vai, ao decorrer da caminhada na fé, você vai mostrar, você vai verbalizar, você vai denotar cada fruto do Espírito. E esse é o sinal do batismo com o Espírito Santo, né? Nós precisamos tirar essa sofisma que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. O dom é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra. Então, é uma questão de fé, sim, mas também é uma questão de entendimento da palavra. Amém. Amém. Querem acrescentar alguma coisa, pastor Marcos, Rodrigo? Não, tá Perfeita resposta. Perfeita, né? Mas é verdade, a Crentolândia acha que ser batizado pelo Espírito Santo, se não falar em línguas, não tem Espírito Santo. É verdade. E não tem nada a ver. Agora sim, a gente entende também que existe a libertação e a cura, e existe a falta de caráter. E a libertação, quando tem uma pessoa com muita falta de caráter, que é assim, libertação tem a ver com o quê? A pessoa quebrar as condições iníquas, né? Por exemplo, quando você peca, você abre uma porta. A gente chama isso de legalidade ou direito legal, né? Então, Satanás, ele ganha o direito de agir por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Se a bênção é de Deus, a maldição é o contrário da bênção, então pertence ao inferno, a maldição. A maldição é como se fosse a porta para Satanás entrar, certo? E aí o que acontece? Quando você faz libertação, você está fazendo o quê? Entrando em arrependimento diante de Deus. E ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. O que significa o perdão? Ele cobre, e aí a porta que Satanás tinha, ele passa a não ter mais. O negócio é que a gente não sabe princípio bíblico e não sabe quais pecados são pecados, a influência e as consequências, né? O povo é muito cru na palavra. Ele diz assim, ó, uma vez salvo, para sempre salvo. Já viram isso? Se você é salvo uma vez, para sempre você é salvo. Outra coisa que fala, o dia que eu me converti, Jesus levou tudo na cruz. Ok, tá na palavra. Mas por que você continua tendo doença, enfermidade? Por que você continua tendo situações se a mesma palavra fala que Jesus levou na cruz, a mesma palavra que ele também levou as dores, ele também levou as enfermidades, ele levou as doenças. E por que está lá ainda? Na verdade, a gente tem que entender uma coisa. Para você ser perdoado, você tem que confessar. Você tem que renunciar debaixo da verdade do arrependimento, que Jesus conhece. E Satanás também conhece, não é? Então, a libertação, o que é? Eu confessar, me arrepender dos pecados e olhar para a Bíblia e ver detalhe por detalhe que eu pequei. Que a gente acha que pecado é só aqueles que aparecem, né? E a cura interior, né? Que eu acho que o pastor Johnny pode me ajudar mais, porque é psicólogo. A cura interior tem a ver com a nossa alma, tem a ver com as dores, tem a ver com as nossas emoções fracas, os nossos sentimentos enfraquecidos. Se é assim que eu posso dizer, né? São traumas, dores do passado, né? Há muitas pessoas que são extremamente rejeitadas, extremamente órfãs, abandonadas, dores, né? Terríveis. Enfim. E aí, a cura e a libertação andam junto. Caráter é outra coisa. Você expulsa a capeta na libertação, ali na cura interior, você traz cura para a pessoa, mas caráter depois tem que ter discipulado. Não é? Vocês querem comentar sobre isso? Eu queria fazer uma inferência na fala do pastor Wesley, que é importante dizer que nós, né, o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E a alma é a sede das emoções. Tudo que você vivenciou, tudo que você passou ao decorrer da tua vida, está guardado na sua alma. E o que acontece, né? A palavra do pastor Wesley foi perfeita, porque capeta se expulsa
O que está no âmbito espiritual, o nome de Jesus tem poder para tirar. Mas e os pontos traumáticos que estão na tua alma? Se você não trata isso na cura interior, se você não consegue verbalizar, expurgar isso, isso não vai ser mudado, querido. Então, para você que está assistindo essa live, é de suma importância você ter uma alma sarada. Lembrando que a alma também é o local onde estão os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas vontades. Se a alma é esse lugar onde dá sede às nossas vontades, emoções e desejos, nós precisamos ter ela limpa pela palavra do Senhor. Porque senão nós vamos ter até o profético contaminado. Nós vamos ter até a ministração da nossa palavra vai ser contaminada pelos nossos sentimentos. Às vezes Deus fala conosco, Deus fala assim, ó, A, B. Só que a sua alma coloca um C. Aí você vai passar para outra pessoa, você fala assim, A, B, C, D. Então nós precisamos, querido, entender que a alma, ela precisa estar tratada. E o problema hoje na igreja atual é uma igreja que está muito almática. Nós precisamos sair do almático, nós precisamos sair do antropocentrismo e entrarmos no profético de uma maneira sobrenatural. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou tentar entrar aqui por outro aplicativo nas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que se você abrir a interrogação ali, Wesley, e clicar na pergunta, tocar na pergunta, ela vem para a tela. Ah, é? Vem para a tela? Vamos ver aqui, ó. Ixi, uma pergunta difícil. Vamos lá. Veio para a tela? Foi. Como cura a depressão? Como cura a depressão? E aí, pastores? Como cura a depressão? Essa é pro pastor Johnny, né? Queridos, cada indivíduo, ele vai reagir a uma determinada forma ao mesmo estímulo que outras pessoas. O que é causador de um trauma a uma pessoa pode não ser a outra. Então, você colocar assim, como curar, é uma pergunta muito aberta, porque a pessoa que está passando, está vivenciando esse processo depressivo, ela precisa ser acompanhada, um acompanhamento pastoral, quiçá um acompanhamento também psicológico, né, tratando nas duas vertentes, e ao conhecer a história de vida dessa pessoa, ao conhecer o que ela está passando, qual o ambiente, quais são os repostos da vida dela, quais são os pontos de punição que essa pessoa vive, aí você consegue fazer uma inferência, né? E levar ela ao conhecimento de si, ao conhecimento do que ela está vivendo, para que ela alcance esse lugar de bem-estar. Amém. Ixi, travou. Travou. Foi? Voltou. Tá voltando. Voltou. Ficou claro? Ficou Sim. claro. Sim. A gente queria indicar também, eu conheço alguns casos de depressão profunda, inclusive recentes, que eu pude constatar, né? Nós temos um Ministério de Cura e Libertação, que chama Chaves do Reino. Dentre as palestras que tem lá, né, a gente tem restauração. Alguém perguntou aí sobre maldição hereditária, né? Maldição hereditária existe, né? Eu queria poder conversar um pouquinho mais sobre isso, mais profundamente. Se a gente parar aqui para falar de maldição hereditária, vai gastar 3 lives, né? Mas a gente, por exemplo, semana que vem, vai ter um seminário de cura e libertação, começa quinta-feira, né? A gente tem uma parceria com a igreja do pastor Johnny, é aqui no Belém, em São Paulo. Só presencial, não tem como fazer online, mas mais para frente a gente vai fazer online. Tem uma palestra só para falar de maldição hereditária. Nós provamos biblicamente, né? Eu escrevi um livro sobre princípios da libertação. Lá eu explico profundamente sobre a libertação e
eu falo bastante, né? Tem um capítulo só para falar sobre hereditariedade, né? Como que quebra, né? O que que faz? Eu percebo muitas vezes que depressão é uma situação, eu diria assim, o pastor Johnny que ele já concordou comigo, a gente já conversou sobre isso, né? Depressão não é uma coisa. Depressão é um emaranhado de emoções que não foram ajustadas. É um monte de coisa, mas tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. O que eu tenho percebido, né? Eu não vou poder bater o martelo e falar que é isso, porque se tiver médico, se tiver psicólogo, psiquiatra aqui, vai me matar, né? Mas, entenda, eu trabalho com libertação. Já vai fazer quase 20 anos que eu trabalho com libertação. O que eu percebo? Geralmente, na maioria dos casos, acho que essa fala vai ficar mais fácil. Na maioria dos casos, pessoas que têm problema com depressão, elas têm várias áreas com probleminhas para resolver, né? Psicossomáticos, psicológicos, traumáticos, mas a raiz, geralmente, está em relacionamentos não resolvidos com o pai. Uma coisa. Segunda coisa, estão em abusos terríveis emocionais, verbais, sexuais e terceiro, estão em uma situação de não perdão. Não conseguiu perdoar de jeito nenhum. Essas três situações, elas ganham disparado nas raízes da depressão. E aí vai, né? E a coisa mais difícil de perceber em uma pessoa, por causa do orgulho da gente também que ninguém percebe, é se a gente realmente perdoou profundamente, né? Uhum. É verdade. Oxe, começou com 10 anos, pastor? Vai, eu tô cara de novo assim? Irmã, eu tenho quase 40 anos, viu? Muito bem. Eu acho que deu para entender essa questão da depressão, né? Sim, Vamos sim. para uma próxima questão? Vamos lá. Eu queria Tem acrescentar que pergunta, se não nas precisa dar- relações as Oi? pessoas são feridas, nas relações elas vão ser curadas também. Amém. Nossa, perguntaram um negócio legal aqui, ó. E aí, quem quer responder essa? Não apareceu para mim. O que é O que é ligação de ligação de alma? alma? Bom, essa é a especialidade do pastor Wesley, mas eu posso dar uma introdução, né? A Gente, a ligação Isa de Reis alma... tá online, ó. Que chique. Legal. Isa! Deus abençoe, Isa. Shalom. Ligação de alma é quando duas almas se ligam. E, assim, basicamente, é através do ato sexual. Me corrija se eu estiver errado, pastor Wesley, pastor Johnny. Então, através do ato sexual, as almas se ligam. Agora, existem duas possibilidades. A ligação de alma, que é proveniente de Deus, que é dentro de uma relação onde Deus aprova essa relação, e a ligação de alma que traz maldição para sua vida, que é fora do casamento, né? Então, essa ligação de alma que é fora do casamento pode trazer várias e sérias consequências para a vida de quem pratica, né? Então, a pessoa passa a estar em pecado, né? E isso começa a trazer várias consequências espirituais. E aí, as consequências eu deixo para o Wesley, pastor Wesley explicar. Bom, essa coisa da ligação de alma, ela é muito importante. Tem alguém perguntando, acho que é a Miri, como que funciona a quebra de aliança? É disso que você está perguntando, irmã? Da quebra de aliança da alma, é isso? Bom, gente, a aliança de alma, ou a ligação de alma, ela é algo que Deus planejou, né? Tá lá na Bíblia assim, ó. De Gênesis tá assim, né? Sai da tua parentela, né? E vá para uma terra que eu te mostrar. E sem ato sexual pode haver ligação de alma? Pode. Tem níveis de ligação de alma. Isso é outra coisa. Níveis de ligação de alma. Existe o nível emocional, né? Existe um nível que a gente chama de dependência emocional. Essa dependência emocional ela é catastrófica.
forma codependentes e manipuladores terríveis, né? Agora, a ligação de alma foi algo que Deus fez para dentro do casamento, né? Vocês já perceberam? Eu e a minha esposa, o povo fala assim que a gente é... Nossa, quando vocês estão perto do outro, vocês parecem irmãos. Né? Vocês já viram falar assim? Por exemplo, o Marcos e a Thalita, eles estão do lado do outro, eles falam iguais, eles têm trejeitos iguais, né? O pastor Johnny com a Marina também. Às vezes eles têm um negócio que eles se olham, eles já sabem o que eles estão falando. Não é só convivência, né? A gente tem que entender o seguinte, a ligação sexual, ela liga corpo, alma e espírito. Ela liga tudo. Por isso que se torna uma só carne. A pessoa fica igualzinha uma à outra. E a ligação de alma, no corpo, ela passa... O DNA de um passa para o outro, o DNA do outro passa para um. Por isso que às vezes até a fisionomia fica igual. Questão de almas. Os sentimentos se entrelaçam, as emoções se entrelaçam, né? As personalidades e os temperamentos se entrelaçam, ficam juntos, ficam quase a mesma coisa. Né? De repente, o colérico começa a ser igual ao sanguíneo, o sanguíneo igual ao colérico, daqui a pouco eles estão juntinhos, né? Por isso que ficam parecidos. Agora, entendam uma coisa, isso acontece na área sexual. Na área sexual emocional, o homem e a mulher ficam igualzinho. Agora, imagine uma pessoa que tem um parceiro sexual num dia, outro parceiro sexual no outro, outro parceiro sexual no outro, outro parceiro sexual no outro. Sabia que essa ligação, a pessoa vai desfragmentando a sua alma. Então, um pedaço dela fica colado no outro, um pedaço dela fica colado no outro, outro pedaço dela fica colado no outro. Tem gente que não acredita nisso. Só que, por que que a Bíblia diz? Se junte, né, o homem e a mulher e se tornarão uma só carne. Por que essa informação? Porque gruda. Então, o sexo não foi feito para fora do casamento. Foi feito no casamento e casamento é um só. Agora é o seguinte. Nós entendemos que só Jesus tem uma espada e tem o poder de fazer desligamentos. Né? Tem pessoas que são ligadas em alma e elas ficam completamente sem identidade. Por quê? Ela pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, aí pega um pedaço de outro e não... Porque assim, isso é na alma. E o espírito? Se um tem espírito imundo, demônio, vai passar. Porque na área sexual passa no espírito, na alma, emoções, sentimentos, mente, caráter, passa tudo. No corpo passa DNA. Se tiver demônio, passa também. Então a pessoa ela fica completamente conectada ao que a pessoa é. Né? Agora imagina, o cara vai lá no prostíbulo, né? E se une uma prostituta que tem pedaço do mundo inteiro. Né? Fora os demônios. Geralmente as prostitutas são pactuadas com as pombagiras, com capetaiada. Por quê? Para ter sucesso, para ter sensualidade. Então elas têm geralmente um altar para os demônios, geralmente são as pombagiras, e elas vão alimentando com sangue, com dinheiro, com vela, com comida, aquilo que o capeta pede. Aí o cara vai e se deita naquele altar com aquela prostituta, depois ele vai para dentro da casa dele com a esposa e contamina a esposa, contamina a casa, contamina a família espiritualmente. Só que pode no corpo levar doença, mas no espírito levando o demônio e na alma todo o caráter distorcido de todo mundo que já se deitou com ela. Você está entendendo o que é uma ligação de alma? Agora, como que quebra isso? Não dá para quebrar de qualquer forma. Vocês precisam de uma autoridade de Deus. Amém? Vocês vão confessar o pecado. E aí, Jesus tem uma espada que passa e desliga. Desliga todo mundo e você fica novinho em folha. No seminário de cura e libertação, tem um momento que a gente faz isso, né? Ai, mas eu casei e eu tinha muitos relacionamentos sexuais fora do casamento. Aí depois eu casei e nunca mais. Se você nunca desligou, não é porque você casou que tá desligado. Você tem que fazer o desligamento. Porque o teu intelecto tem que ser restabelecido. Né? As pessoas não têm identidade, as pessoas querem ser todo mundo. Por quê? Tem um pedaço de cada pessoa dentro dela. Né? Tem que fazer. Jejum quebra? Ok, jejum quebra. Mas se você não for detalhista no reino espiritual, não acontece. Você precisa... Eu peço perdão por ter me relacionado com fulano, com fulana, com fulana, com fulana. Só que eu não vou falar que é o processo da libertação, porque não pode fazer sozinho.
tá? Você tem que fazer com uma pessoa te ajudando, com um ministrador, com um libertador, com um pastor, tá? Então, quer fazer quebra de libertação? Tem o seminário de cura e libertação semana que vem, tá bom? Para se inscrever no seminário de libertação, gente, pode ir na minha bio ou no Chaves do Reino. Mas na minha bio, tem lá o linkzinho, aí você procura lá, seminário. Prisões espirituais por conta dos laços, muitas, né? É isso aí. Eu não quero falar sozinho, não, hein? Deixa eu pegar outra Ainda nesse pergunta aqui. assunto, posso acrescentar uma coisa? Pode, por favor. Hoje no meu Instagram, uma pessoa, uma mulher perguntou para mim. Ela é casada há quase 20 anos e, aproveitando o assunto, né? Com esse casamento, eles se amam, tanto a esposa quanto o marido, eles se amam, mas com o passar do tempo, eles brigam por qualquer motivo, qualquer coisinha é um estopim e eles se desentendem, perdem o respeito. Aí a pessoa me perguntou como fazer para restaurar o casamento. Pô. 20 anos de casamento. Posso começar respondendo? Pode. Aí vocês veem se vocês concordam comigo. Espero que a pessoa esteja online. É assim, ó. Na minha visão, se eu estivesse nessa situação, é complicado também, porque assim, quando a gente está no meio do olho do furacão, quando a gente está passando por uma prova, a gente não consegue enxergar as coisas de forma objetiva, certo? Então, mas olhando de fora, o que eu faria? Eu começaria a mapear quais são os meus pecados e os pecados dessa pessoa, do cônjuge. E pedir perdão por esses pecados. Ou seja, isso é uma oração intercessória, onde você se coloca no lugar da pessoa, né? Então, o poder do sangue de Jesus sobre os pecados dos dois e selando o matrimônio com a relação sexual debaixo ali do Senhor, né? Tudo certinho. Isso vai fazer com que o casamento aos poucos seja restaurado. Porque quando a presença de Deus entra no lar, não tem nada que segure. Porque o matrimônio, ele é um lugar santo. E quando a santidade se manifesta, quando há oração, quando há um posicionamento de ambos, ou pelo menos de um, o poder do pecado se enfraquece. E logo os demônios que tentam atuar nesse casamento para separar, para causar brigas e a falta do respeito, eles não vão ter mais espaço para agir. É lógico que ir para um seminário de cura e libertação ajuda muito, mas se a pessoa não tem acesso a isso, essa é uma prática que já vai ajudar muito e vai trazer restauração para esse casamento. O que vocês acham? Perfeito. Boa. É desse jeito. É desse aí. Perfeito. É isso aí. Show. Isso aí. Também. Concordo. Concordo. E eu acho que todo mundo precisa de um pastor também, né, Marcos? Amém. A gente precisa Com de um certeza. pastor que nos ajude, um conselheiro que tenha respaldo na área, autoridade, né, na área conjugal principalmente, para aconselhar, né? Ouvir ambos os lados. Acho que é muito importante isso. Amém. A pergunta aí é: quais as consequências espirituais da pornografia? Essa pergunta é boa, hein? Quem quer começar a ajudar? Quer responder, Rodrigo? Eu tô aqui só ouvindo vocês, mas assim, eu tô aqui aprendendo com vocês. Vocês têm esse ministério tão maravilhoso aí. E tudo isso que tá passando, né, do casamento. Olha, é ótimo a gente estar conversando sobre isso, porque muita gente me pergunta também. Até quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas minhas, assim, e eles perguntam: o que eu faço para restaurar meu casamento? Quais são as consequências espirituais da pornografia? Não consigo me libertar da pornografia. Muita gente me manda isso aí. Não consigo, não sei mais o que fazer. E eu sempre falo, aí vocês que são os mestres, né? Eu sempre falo para eles o seguinte, para eles identificar onde eles estão caindo, qual que é a causa que está fazendo isso. Por exemplo, eles estão lá, ele cai na pornografia, porque tem, geralmente, quem abre mais esse assunto comigo são os homens, apesar de eu ter
uma boa parte que são mulheres que me seguem, mas geralmente os homens acabam me compartilhando isso. Eu tô sozinho, quando eu tô sozinho é a hora que eu pego o celular e eu vou ver a pornografia e eu caio na masturbação, eu caio, enfim, vendo um filme, alguma coisa. Então eu falo, se é quando você tá sozinho, não fica sozinho, sabe? Então não fica mais sozinho, desliga a tua internet, sabe? Arranca isso da tua vida. Você tem que ser dramático mesmo, para não cair, entendeu? Identificar. Primeiro, identifique a causa que está te fazendo cair e arranca isso, que nem arranque os olhos. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lance fora. É como eu acabo falando de uma maneira mais superficial, vocês têm mais conhecimento que eu, mas eu acho extremamente importante vocês falarem isso, e tomara que o pessoal aqui que me segue, que já me perguntou sobre isso, agora vão ter uma aula sobre isso que vai ser super importante. Amém. Alguém pode ajudar aí nessas questões? Me ajuda aí. Eu quero falar das consequências espirituais daqui a pouco, mas quer falar, Johnny? Travou. Acho que ele travou. Travou, voltou. Você tá aí, Johnny? Eu não. Tô aqui. Eu não entendi o que você falou, querido. Travou aqui. Como vencer a pornografia? Eu queria só salientar a fala do Rodrigo, que numa questão biológica, a pornografia ela é equiparada ao uso de drogas, né? Ela é uma adicção. No nosso sistema, quando a pessoa faz uso da pornografia, libera dopamina. O hormônio é liberado, é o mesmo hormônio que é liberado quando a pessoa faz uso de cocaína. Então, às vezes, a pessoa ela está viciada, ela é uma adicta, e ela não percebe qual o dano isso está trazendo para a vida dela, para a mente dela. A ciência comprova que o uso da pornografia emburrece. Ele te prende, te coloca no cativeiro. Esse era o ponto que eu queria salientar. E agora o pastor Wesley ou o pastor Marcos vai falar das consequências espirituais. É que libera dopamina, né, Johnny? A liberação de dopamina, ela é muito grande. É uma sensação de satisfação, saciedade muito grande, porque na pornografia, antes da pessoa se masturbar, a mente, né, recebendo aquela informação, né, promíscua, está liberando dopamina, que são 4 hormônios, né, do prazer. A dopamina é um dos principais, e a pessoa, ela vicia nessa sensação, né, de liberação de dopamina, e aí a pessoa não consegue parar. Mas a questão espiritual é o seguinte, gente, eu vou explicar de uma forma bem como se fosse para criança entender. Porque a gente poderia viajar nessa questão da pornografia, das consequências espirituais, que são muitas. Tá? Eu poderia, por exemplo, falar das consequências espirituais dentro de uma casa. Uma pessoa que vê consegue contaminar todas, por causa da atmosfera que gera. Né? Mas vamos lá. A consequência espiritual na pessoa que vê. No Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó, são os seus olhos a luz, a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, que trevas será todo o seu corpo. Né? Então é o seguinte, a pessoa quando ela vê pornografia, ela está trabalhando a questão mental dela, ela está alimentando memórias, e as memórias que você alimenta vão fazer você sonhar com isso, vão fazer você pensar nisso, vão fazer você sentir isso sem querer, né? Porque as pessoas elas estão na rua e os olhos delas só procuram sexo por causa da pornografia muitas vezes, né? Muitas vezes, não é só isso, tá? Então, o cara que ele vê pornografia, ele fica... É como se fosse... Ele estivesse estudando aquilo. Ele só vai pensar naquilo, só vai cheirar aquilo, só vai sentir aquilo. Isso é uma coisa, né?
Por isso que as pessoas são extremamente sexualizadas. Elas pensam naquilo 24 horas. Pastor, me ajuda. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu cheiro sexo, eu penso. Por quê? Você fica estudando aquilo na internet o tempo inteiro, fica vendo, né? Você sente aquilo. Aí, além daquela memória estar registrada, ela está carimbada com a dopamina. Né? Você está dizendo para a tua mente, é bom, é muito bom, continua. Se torna o Deus da pessoa, se torna o ídolo da pessoa, porque dá muito prazer. E Deus fez esse prazer do nosso corpo, alma e espírito, fez para a presença dele. Quando nós entramos na presença de Deus, nós gozamos da presença de Deus, sabia que também o nosso corpo solta endorfina, dopamina, ocitocina, todos aqueles. Isso na presença de Deus. Se nós executássemos a presença de Deus, ou seja, ficássemos no secreto, da presença manifesta, a gente ia aprender a amar tanto a presença que não ia nunca mais sair. Mas o diabo não brinca em serviço. Então, isso é uma coisa, ok? Agora, os teus olhos também estão recebendo uma informação espiritual. Primeira coisa que você tem que saber, nenhuma pornografia deixa de ser feita no sacrifício humano, no sacrifício de bebês, tá? Tudo que o diabo quer que se propague muito, lá no reino do espírito, né? Lá debaixo dos panos, eles sacrificam, fazem consagrações poderosas. Por que que hoje a indústria pornográfica é a que mais ganha dinheiro? Sabiam que a indústria pornográfica é a mais que ganha dinheiro no mundo? Mais que a indústria pornográfica é mais rica que Hollywood. Uau. Mais, muito mais, né? As pessoas, elas, o que se mais é procurado na internet, que tudo é pornografia. Então, é um ídolo. Por quê? Existem níveis altos de consagração, né? Eu conheço pessoas que saíram do outro lado, que contaram, né? Que viram pessoas sendo sacrificadas para consagrar o filme pornográfico. Um filme pornográfico tem muito sangue. É que nem as novelas daquela emissora, né? Que os caras sacrificam bebês e, além de tudo, o que eles fazem? Enterram os scripts da novela antes de passar a novela, 7 dias na terra do cemitério. Né? Isso são bruxarias de alto nível para prender a mente do povo. A mesma coisa acontece na pornografia. Ou seja, quando você está assistindo aquilo, você está assistindo um negócio encantado. Um negócio mágico. É um sexo mágico. A pessoa fica encantada, hipnotizada, ela só pensa naquilo. E entra pelos olhos. Além de tudo, que por trás daquele filme tem entidades. Então, não é janela? São os teus olhos a janela do corpo? Você já viu o ladrão entrar pela janela? Então, diz a palavra que Satanás veio roubar, matar e destruir. Se ele rouba, ele é um ladrão, não é? Ele entra. O povo escrevendo, está repreendido em nome de Jesus. O crente religioso geralmente fala, não, porque eu não tenho demônios. Mas quando está escondido, ninguém está vendo pornografia. Geralmente, aqueles que apontam o dedo, que tem live para falar do pecado do outro, só Jesus e o inferno sabem o que eles fazem quando ninguém está vendo. Né? Porque esse, na verdade, é o secreto da pessoa, né? Pode ser o crente quanto for. O secreto do verdadeiro Filho de Deus está em Mateus 6,6. Que é, entra no teu quarto em secreto e vai ter com o Senhor. As pessoas entram no quarto em secreto, abrem a pornografia e ficam vendo. Né? Pode dizer que é crente, mas a pornografia te torna filho do diabo. O que te torna filho de Deus é ter intimidade com o Senhor dentro do seu quarto. Né? E essa alegoria do quarto é exatamente a intimidade, né? Por que Jesus deu uma alegoria de quarto? Entra no teu quarto. Porque um homem e uma mulher dentro do quarto, eles fazem coisas que ninguém vê. E é lícito. É puro, é santo. Mas ninguém tem que ver. Aí o que o diabo faz? A pornografia tem que ser oculta, né? Porque ela é nojenta. Aí a pessoa entra dentro do quarto e vai ter, né, da parte de Satanás. Enfim, é mais ou menos isso. As consequências espirituais são desastrosas, tá? A pessoa fica endemoniada nessa área. A pessoa recebe demônios dessa área. E a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Você é o que faz quando ninguém está vendo. Isso mesmo.
Verdade. E Tem outra, muito crente que não foi liberto da pornografia. Eu vou dizer mais. A maioria que vê pornografia nunca falou. E geralmente, assim, ó, estudos comprovaram que 70% do povo que está dentro da igreja tem contato com pornografia. 70% Meu Deus. tem contato com a pornografia e só 40% tem coragem de, às vezes, falar. O resto não fala. exato. É bem assim mesmo. E eu também vejo também, né, as pessoas que acabam consumindo muita pornografia, acabando com os casamentos, porque o homem ou a mulher acaba criando aquela figura da pessoa perfeita, né, do corpo perfeito, aí às vezes olha ali, não é a mesma coisa, perde o interesse pela esposa, pelo marido, né, e isso acaba causando um problema muito grave assim dentro do casamento, né? Eu conversei com algumas pessoas, falou, olha, Rodrigo, eu tô preso nessa questão da pornografia e o meu casamento está destruído. Eu amo a minha esposa, mas eu não vai mais, sabe? Essa parte sexual, ele não consegue, porque ele não consegue, ele vê na esposa, ele não sente atraído pela esposa porque ele imagina as mulheres que ele acaba vendo lá na internet, no celular, enfim. Isso acaba prejudicando. Então, realmente é muito nocivo essa questão da pornografia, sem falar que causa também, eu vi algumas coisas que causa esquecimento na pessoa, a pessoa começa a ficar meio esquecimento, então É traz outra danos coisa. espiritual em todo tipo, né, das áreas, a pessoa acaba sendo realmente escrava do diabo e essas consequências vai arruinando as áreas da vida da pessoa e o casamento é uma delas. Pornografia emburrece, né? Os estudos comprovam que a pessoa ela emburrece. Ela tem problema de esquecimento e tem problema de aprendizado vendo pornografia. São outras Olha, consequências. Se a gente falar das consequências aqui, a gente não para mais. E quando você falou do casamento, Rô, uma coisa muito importante, né? Que eu trato geralmente no seminário de cura e libertação. Os caras falam assim, porque minha esposa ela não comparece mais, por isso que eu caí, não sei o quê, né? Entendam uma coisa, o marido, quando ele vê pornografia em casa, ele abre uma porta para que Satanás entre. E Satanás, ele quer que você tenha muito sexo fora do casamento, mas dentro do casamento é o que glorifica a Deus. Se ele tiver essa porta aberta, ele entra nessa porta e vai colocar frigidez na mulher. Né? A frigidez é colocada quando o marido acessa a pornografia. Então, quanto mais ele vê pornografia, mais frígida a mulher fica. Né? São ação de demônios, tá? é isso aí. Interessante que o pastor Wesley falou que a presença de Deus, ela também libera todos os hormônios que esse tipo de pecado produz no nosso corpo. A presença de Deus, ela faz isso por nós. Então, eu estou falando isso porque é o que eu sempre falo para quem vem me perguntar, para quem vem pedir conselho para mim. Então, pratique a presença, pratique a presença. Isso serve também para casos de depressão. Quando você pratica a presença, os hormônios que você precisa no seu cérebro são liberados. Isso traz cura física para você. É verdade. Agora, quando você está na presença de Deus, além da cura física, a cura do seu cérebro, porque você está aprisionado, como o pastor Johnny disse, você está adicto a isso. Quando você pratica a presença, você recebe uma cura no seu corpo físico, a sua alma é curada e o seu espírito é curado. Então, a presença de Deus, ela é completa. E a presença de Deus pode te tirar de qualquer situação que você esteja engajado. É Amém. tremendo. Amém. Glória a Deus. Tem um versículo em Colossenses 3, no verso 1, que diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, aonde Cristo está. Então, querido, se você ressuscitou com Cristo, se você é nova criatura, você precisa ligar os seus pensamentos nele. Se você ainda está com pensamentos no mundo, nas coisas do homem caído, você precisa rever, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou passar para outra pergunta aqui e eu não queria passar de 1 hora essa live, né?
E então eu vou fazer Difícil. uma última pergunta aqui, que tem muitas, viu, gente? Muitas mesmo. Talvez a gente tenha que fazer outras lives, né? Enquanto eu estou procurando aqui, pessoal, eu queria falar para vocês que nós temos um seminário de cura e libertação, onde nós falamos de tudo isso aí, tá bom? Nós falamos sobre todas as áreas, né? E termina de uma maneira muito poderosa, fazendo cura para a alma, né? Falamos sobre restauração sexual, restauração financeira. No último seminário, nós fizemos um ato profético sobre pessoas que estavam desempregadas, né? Não que temos toda a verdade, viu, gente? Longe disso, né? Mas nós trabalhamos com a fé. E a palavra fala assim, tudo é possível para o que crê. Nós estamos trabalhando com... Se você quebrou princípios, vamos pedir perdão para Deus os princípios que você quebrou e vamos começar de novo, pedindo a Deus que nos ajude, né? Então nós ajudamos as pessoas a confessar os pecados dela, confessar os princípios que foram quebrados, né? E a gente no seminário, alguém perguntou assim, no que eu vi ali, se é individual ou em grupo? O seminário se passa em grupo e sábado à tarde e domingo à tarde nós trabalhamos individualmente, não com todas as pessoas. Nós demos uma ficha para todo mundo preencher. Nós pegamos os casos que a gente entende que precisa de bastante ajuda, né? E só que geralmente o seminário, principalmente na última palestra, ela dá, né, aquela liberação no corpo, alma e espírito de todo mundo, né? A última palestra a gente fala sobre os cativeiros espirituais e nós fazemos a cura da alma, né? Se tiver alguma coisa presa, algum ódio, falta de perdão, a gente libera nessa última aí, né? Mas a minha esposa tá falando aqui para eu fixar o comentário. Eu nem sei que comentário que é, que passou tanta coisa, meu amor. Do Chaves do Reino, eu acho. Chaves do Reino. Eu também tentei fixar aqui, mas não ok. consegui. Aqui, ó. Gente, Chaves do Reino, a minha esposa colocou aqui, Ministério Chaves do Reino é o nosso Ministério de Cura e Libertação, onde nós fazemos o seminário de cura e libertação. Se vocês puderem seguir lá para entender mais, né? E eu queria fazer mais lives, viu, com vocês, queridos, porque a gente tem tanta coisa para conversar, né? São tantas perguntas, tá passando de 100 perguntas aqui, né? E eu acho que a gente poderia... Eu tenho que dar aula agora também, né? Eu vou dar aula para um grupo de intercessão. E eu queria que a gente fizesse algumas considerações finais, né? Sobre a libertação, como a palavra amaldiçoa pode afetar. A palavra, ela tem um poder enorme de amaldiçoar a gente. Curso tem? Tem curso. Nós damos aula de libertadores, aula de adoradores, aula de intercessores, viu? Entra lá no Chaves do Reino. Se você falar no privado do Chaves do Reino, a secretária do Chaves do Reino pode esclarecer todas as suas dúvidas, né? Gente, eu vou marcar uma segunda live com esses meus amados irmãos pastores. Nós vamos esclarecer mais dúvidas, tá bom? Eu vou pegar as principais perguntas. Eu vou fazer o quê? Trazer... Muitas perguntas são parecidas, né? Não tem online, tá? E eu queria parar lá. E adoradores tem online. Você tem curso de intercessão? Também tem, mas a gente vai abrir o ano que vem as novas inscrições, tá? Agora só o ano que vem, na verdade, né? A gente está no final do semestre agora. Então vai ter intercessores, libertadores e adoradores, tá? Pode ir lá que vai ter sim. A gente já, a partir da terceira semana de novembro, as inscrições já vão abrir para o ano que vem. Rodrigo, faz uma live sobre masturbação, por favor. Gente, eu não... Sabe o que eu ia falar que eu esqueci? Tem tanta coisa. Como que se livra da pornografia? Uma coisa que é muito importante para se livrar da pornografia e da masturbação é fazer a pior coisa para quem faz, que é abrir, né? Então entendam um princípio bíblico. É esse aqui, ó. Aquilo que você confessa, você vence. Aquilo que você esconde, isso te vence, né? A palavra fala assim, ó. Quando você confessa o teu pecado para Jesus, você tem perdão. Mas lá em Tiago fala, né? Confessem os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E essa cura, né, de vício é na alma. A cura que Tiago fala é na alma. Então, você tem que confessar o teu pecado, abrir com alguém, né? Você tem que falar.
Tem que falar o que você está fazendo. Não, se você esconder, você não vai vencer, né? Abre, procura alguém que você confia, né? Ah, eu não posso falar porque senão vou contar para todo mundo. Ué, você deve ter alguma pessoa que você confia, ou se você precisa dessa pessoa, que ela vai orar com você, né? Agora, não vá confessar para uma pessoa que vai passar a mão na cabeça do teu pecado e falar, não, não é pecado não, continua, né? Ah, não é tão pecado assim. Deixa pra lá, né? Tem que falar com alguém que conhece a Bíblia e é de Deus, que é santo, né? Aí vai te explicar e vai te abençoar com a unção de Jesus, né? E essa pessoa, quando ela orar por você, esse mesmo versículo diz, porque muito pode pela sua eficácia a oração de um justo. É o mesmo versículo, né? Amém? Amém. Queridos, obrigado por ter participado, né? A gente conta com a ajuda de vocês, né? Meu marido tem vício, olha lá, muita gente. E eu queria orar aqui, gente, porque eu pedi para vocês orarem, tá? Alguém falou assim, eu tô com espírito de suicídio, né? Então vamos orar para essas pessoas e depois terminar. E eu queria deixar para vocês, se vocês quiserem fazer seminário de cura e libertação, se inscrevam. Tem praticamente pouquíssimas inscrições, né? É quinta, sexta e sábado da semana que vem, 17, 18, 19. Entra na minha bio, tá? Ou na bio da Chaves do Reino, que tá aí embaixo. Lá no link você consegue se inscrever no seminário, tá bom? Participe. Se você tem algum problema em alguma área, né? Se você tem problema no seu casamento, problema na área sexual, se você tem problema na área financeira, eu tava falando do negócio, não terminei. Eu recebi 3 testemunhos de pessoas que estavam desempregadas, uma há meses e 2 há anos, sabe? Vivendo da família. E aí nós demos uma palavra profética de que em 45 dias a pessoa ia conseguir um emprego. E vieram me contar o testemunho, que as pessoas estão empregadas depois de tanto tempo, né? Porque quebraram tudo que estava prendendo elas espiritualmente e receberam uma palavra profética, né? Uma palavra de Deus, da parte de Deus. Então, e se você tem problemas de libertação e cura, vai lá que você vai ser abençoado. Amém? Então vamos orar? Cada um ora um pouquinho? Tem alguém nessa live aqui que nunca aceitou Jesus? Que gostaria de aceitar Jesus? Se tiver, coloca assim, ó. Eu quero aceitar Jesus. E agora nós vamos orar para esse irmão aí que pediu ajuda na questão do suicídio, tá bom? Vamos amarrar e mandar embora esse espírito de suicídio. Você vai vencer esse espírito de suicídio em nome de Jesus. Amém? Começa orando, pastor Marcos. Depois o pastor Johnny, o Rodrigo, tá bom? Amém. Pai, eu quero colocar a vida desse irmão que pediu ajuda sobre a questão do suicídio agora, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, nós te pedimos que agora o Senhor o cubra com amor. Que o teu amor possa alcançar essa vida, porque o teu amor lança fora todo medo. O teu amor pode trazer uma restauração profunda nessa vida. Então, Senhor, nós declaramos que nós o amamos no amor de Jesus. Que você receba agora no seu corpo, na sua alma e no seu espírito o amor do Pai. Esse amor que traz cura profunda na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, venha sobre ele. Dê uma ordem agora, Senhor, para que todos esses demônios que estão atormentando a vida dele, Amém, todos esses demônios que trazem sugestões para que ele se mate, Senhor, que eles sejam amarrados, amordaçados, totalmente impedidos de agir na vida desse irmão, Pai, e que ele possa, Senhor, ter clareza na mente para se achegar a Ti, que todas as distrações, toda a operação de Satanás na vida dele seja enfraquecida pelo poder do Teu amor e que ele tenha liberdade para chegar até Ti, chegar até o Teu altar e se derramar por completo, Senhor. Eu te peço que o Senhor envie pessoas agora até ele, Senhor, pessoas que são confiáveis, pessoas de Deus, para que possam ajudar esse irmão. Levanta, Senhor, intercessores pela vida dele. Levanta, Senhor, discipuladores que possam esclarecer as dúvidas dele e o ajudar a chegar mais perto do seu amor, Senhor. Declaramos liberdade.
liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que entrou nessa live, eu abençoo, Senhor, para que eles tenham, Senhor, realmente recebam essa unção Aleluia. de libertação na vida deles, para que eles possam Amém. avançar Amém, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar, querido, aonde você estiver agora, o amor do Senhor vai até a tua vida. O amor do Amém. Senhor te cobre. Em nome de Jesus, esse espírito maligno que tem rodeado a tua vida, esse espírito da morte que quer ceifar a tua vida, eu quero orar agora. Você que está assistindo essa live, aonde você estiver, a presença do Senhor, o amor de Deus vai te cobrir. O amor de Deus vai te alcançar, querido. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Ele vai ao teu encontro para fazer uma mudança sobrenatural. Pessoas com ataque na mente, pessoas com pensamentos de morte. Nós oramos agora que o Espírito Santo do Senhor te alcance, que você tenha uma mentalidade trocada, sarada e curada em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida o poder de Deus. Eu libero essa palavra agora, ela está ecoando nas regiões celestiais. Esse amor, ele vai te cobrir, querido. Você vai sentir o amor de Deus entrando como um sopro dentro do teu lar. Ele vai te cobrir em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, na tua casa, no teu emprego, no teu carro, da onde você estiver ouvindo essa live, essa oração ela te alcance em nome de Jesus. Esse ataque das trevas, eu quero declarar que está falido em nome de Jesus Cristo. Que todo o poder dessas potestades e principados caiam por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu quero declarar algo sobre vocês. Vocês que têm problema de ataque na mente, problemas com ansiedade, depressão, Deus tem poder para curar a síndrome do pânico. Deus tem poder para tirar pensamentos de morte. O Deus que você serve, Ele é soberano e Ele pode te alcançar, querido. E nós queremos declarar como pastores, como ministros, como pregoeiros da palavra de Deus, que o Senhor, Ele te sara e Ele te cura em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas palavras que estão sendo ditas aqui pelos seus ministros, seus profetas, os seus pastores, Pai. Ó Deus, invada, Senhor, com teu amor cada vida que aqui entrou nessa live, Senhor, e também aquelas que saíram, Deus. Te peço que elas possam sentir o teu amor, a tua presença, o teu cuidado, Senhor, onde elas estiverem, Pai. Ó Deus, derrama sobre elas as tuas bênçãos. Tire as setas do mal, do maligno sobre a vida delas, Senhor, para que elas possam ver e ouvir, sabe, aquilo que vem de ti, Pai. Que elas sintam o teu amor, Pai, para com elas, o quão especial elas são para ti, Deus. Nós clamamos, Senhor, por cada vida que aqui está, Pai. Nós apresentamos a ti, Deus. Ó, Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar, Senhor, desse assunto e também falar do Senhor, Pai, que só o Senhor cura, salva e liberta, Pai. Tudo isso aqui é para a tua honra e tua glória, Senhor. Ó, nós apresentamos, Senhor, a ti e glorificamos somente a ti, Pai, é no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós entregamos essas pessoas nas suas mãos. Aqueles que foram confrontados com a palavra, que entenderam a palavra, nós pedimos agora que o Senhor os ajude. Ajuda esse povo a se libertar da pornografia. Ajuda esse povo, Senhor, em nome de Jesus, a aniquilar as ligações de alma. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, coloca pastores, líderes preparados na vida dessas pessoas para ajudar elas a se libertarem. Em nome de Jesus, nós estamos aqui também à disposição para ajudá-los. Senhor, nós selamos agora essa live, fechamos ela de acordo com o teu sangue, Pai. Que o teu sangue venha cair, limpar tudo que nós falamos aqui, recolher em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, viu, queridos? Amados, aqueles que precisarem de cura e libertação, estamos à disposição, Chaves do Reino. Tá bem? Exatamente. Corre lá, segue lá, o ministério, ó, tá ali, né? Tá fixado aqui, a Pri fixou o Ministério Chaves do Reino, gente. É maravilhoso esse ministério. Corre lá, vão conhecer mais. Isso aqui são os meus amigos, pastores, enfim, é bênção. Vai, façam que vale super a pena. Amém.
A inscrição tá lá na bio, tá? Para fazer cura e libertação com a gente no seminário, vai lá na bio do meu Instagram ou do Chaves do Reino, que tem como fazer lá. A gente se vê lá, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu só vou ouvir depois testemunhos. Queridos, Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Tamo junto, viu? Vamos marcar outra live semana que vem juntos para falar dos outros assuntos que a gente não falou. Fechou. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe Tchau, cada um, viu? Deus abençoe. Abraço. Oi, gente. Abraço. O Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Amém. Shalom.